Será que as bruxas da Idade Média, elas realmente voavam? E como será que elas faziam isso? Como será que elas conseguiam voar? Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar mais, nós vamos explicar sobre o famoso unguento das bruxas. Vamos ver quais as ervas que estavam dentro desse composto e quais os efeitos dessas ervas no corpo humano, quais as percepções que essas ervas causam. Então nós vamos entender justamente o que essas mulheres descreviam como voo durante o período medieval. Eu sou o Jordan e esse é o canal Eterna Busca. Seja muito bem-vindo a esse canal que nós abordamos muitos temas relacionados da biologia, da botânica, do comportamento humano e do comportamento animal. Portanto, caso você goste desses temas e não seja inscrito aqui ainda no nosso canal, se inscreva também para estar sempre recebendo os nossos novos vídeos que saem toda segunda e sexta-feira. Das figuras ligadas à magia, com certeza as mais famosas são as bruxas. As bruxas do período medieval, elas povoam as nossas lendas, livros e também nos filmes. Sem sombra de dúvidas, a ideia das bruxas medievais e também da caça às bruxas ainda permanece bastante constante no nosso imaginário popular. E uma das características mais marcantes das bruxas é a sua habilidade de voar, especialmente a de voar nas vassouras, algo que foi muito explorado no universo de Harry Potter com o jogo lá do quadribol, né? Mas você sabe que o que fazia as bruxas voarem lá no período medieval era o poder alucinógeno das ervas presentes no unguento das bruxas? A magia, ela tem essas origens milenares e as suas práticas, acreditam estar presentes na maioria das culturas antigas. Essas práticas repassaram-se de geração em geração, de séculos em século, até chegar nos dias atuais, que ainda está presente em diversas culturas pelo mundo. Para quem acredita na magia, parece que a magia ela seja como uma força natural que se manifesta através de rituais praticados por algumas pessoas específicas, na qual se acredita manipular as forças da natureza e exercer influência sobre o ser humano. Esses sujeitos que praticam essa magia são chamados magos, feiticeiros, bruxos, xamãs. Essas pessoas são aquelas que presumivelmente têm essa capacidade de alterar a natureza, alterar os humanos, essa relação entre eles. As descrições medievais diziam que as mulheres ficavam nuas e faziam massagens na sua região genital, especialmente e pelo corpo, usando ungüentos misteriosos. E esses ungüentos seriam uma forma delas voarem ao encontro luxurioso com Satanás, com os sátiros e com outros seres demoníacos. Esse unguento, quando ele entra na corrente sanguínea dessas mulheres, através dos poros da pele, isso fazia com que elas entrassem em um estado de êxtase psicodélico, produzido pelas substâncias psicotrópicas das ervas e plantas presentes nesse unguento. Dessa forma, é possível pensar que essas mulheres elas tivessem experiências comparáveis aos sonhos eróticos, por meio justamente da ação alucinógena desse unguento, que era massageado especialmente nas partes erógenas do corpo. E como nós vimos no nosso vídeo na qual eu falo sobre o prazer, as zonas erógenas ela é uma região a pele, a camada da pele é mais fina, então é mais fácil para que essas substâncias penetrem na corrente sanguínea. Teoricamente, ao término do efeito das drogas, elas poderiam ter a convicção de que elas realmente haviam voado e de que elas teriam encontros amorosos com homens, entre outros seres imaginários, outros deuses, entre vários seres, os quais as faziam felizes nesses momentos, especialmente tendo em vista a situação que essas mulheres viviam durante o período medieval de extrema supressão e de marginalidade dentro da sociedade por conta do machismo.
De acordo com o antropólogo americano Michael Harmer, as bruxas europeias friccionavam seus corpos, né, passavam nos seus corpos ungüentos alucinógenos. Esses ungüentos seria, né, tipo um creme, digamos assim, né, para os dias de hoje, né? Feito de plantas como a beladona, a Atropa beladona, a mandrágora e o meimendro. O constituinte psicodélico dessas plantas, o principal constituinte, é a atropina, que era especialmente absorvida pela pele. Isso produzia aquela sensação visionária nessas mulheres de fazer uma viagem, e fazer uma viagem usando uma vassoura, por exemplo, no caso, né? Que elas também poderiam encontrar essas outras bruxas e demônios, seres míticos, nos seus sabás. Essas três plantas que possuem a atropina, e a atropina ela é um anticolinérgico. Esse anticolinérgico ele age nos neurotransmissores do cérebro, que vai provocar delírios e alucinações. Samorini indica que esses vegetais provocam no ser humano um tipo de experiência alucinógena muito particular, que ele define como delirógeno, ou seja, que induz a um estado de delírio. Outra particularidade dessas experiências associadas a essas plantas está na dificuldade da pessoa de se lembrar daquilo que ela vivenciou durante a viagem, provocada por essas substâncias entorpecentes das plantas. Aparentemente, essas experiências refletiam os próprios desejos daquelas mulheres, daquelas pessoas que usavam aquelas substâncias. Haja visto que essas mulheres contavam essas viagens e encontros como fatos reais. Nós temos que ter em mente o contexto social da Idade Média, que era de extrema supressão do sexo e do desejo sexual das pessoas, que era tido como algo pecaminoso e que deveria ser feito apenas para a reprodução sem nenhum tipo de prazer, especialmente o prazer da mulher. Fora ainda o fato do extremo machismo com que essas mulheres eram tratadas, né, como portadoras do pecado. Podemos supor que, provavelmente, um dos motivos para a criação dessa imagem negativa dessas mulheres que usavam esses ungüentos era devido às circunstâncias que essas plantas causavam nas pessoas, nessas mulheres. Esses efeitos podiam fazer com que a pessoa parecesse desligada da realidade em que ela estava, num certo estado de transe, ou então tão excitada a ponto de parecer possuída. E também incapaz de se controlar, de controlar as suas vontades e instintos. E qual que é a biologia por trás desse misterioso unguento que faz as pessoas terem todas essas visões, né? A beladona, a Atropa beladona, o meimendro, o Hyoscyamus niger e a Mandrágora officinarum, possuem alcaloides. Os alcaloides, eles são os compostos presentes nas folhas e nas flores de algumas plantas, que vão conferir especialmente aquele gosto amargo que é usado para a proteção da planta. Esses alcaloides, essas substâncias, inibem a ação da acetilcolina. E a acetilcolina ela é uma substância química que atua como um neurotransmissor, que é o responsável por transmitir os impulsos nervosos entre as células, né, do nosso sistema nervoso e os nossos músculos. Em doses altas, esse unguento, feito dessas três ervas juntas, promove uma estimulação da região da pessoa, seguida de uma depressão, de uma queda daquela sensação de euforia. Em doses baixas, diminui a secreção salivar, brônquica e também da sudorese, né, da produção de suor. Os alcaloides tropânicos, dependendo da dose em que eles são ingeridos, né, ou caem na circulação sanguínea, levam a alucinações percebidas como uma realidade pelo sujeito, né, pela pessoa que está experimentando aquilo. Que ela pode conversar com pessoas que não estão ali presentes, ver objetos ou animais que não estão na frente dela realmente. Uma dose de 0,5 mg de atropina presente nessas plantas leva a uma redução da frequência cardíaca, a um ressecamento da boca e também a uma inibição da transpiração. Com 2 mg, ocorre um aumento da frequência cardíaca, palpitação, ressecamento acentuado da boca, dilatação das pupilas e turvamento da visão para coisas perto.
Uma dose de 10 miligramas ou mais acentua ainda mais esses sintomas, além de provocar o fechamento da íris, uma pulsação muito rápida, ataxia, que é perder a coordenação motora, né? A gente não consegue mais controlar o próprio corpo. Agitação, a pessoa fica muito agitada, muito excitada também, né? Muito eufórica. Ela vai ter alucinações, delírios e coma. Esses alcaloides tropânicos, eles apresentam efeitos que diferem muito dos alucinógenos naturais mais comuns. A atropina e a escopolamina, por exemplo, elas são extremamente tóxicas. E o seu consumo leva a uma amnésia durante a intoxicação, além da perda de sentido da realidade e também a um sono muito profundo. Essa denominação de belladonna, da planta Atropa belladonna, que significa belas mulheres, origina-se da prática comum entre as mulheres italianas da Idade Média, que era pingar nos olhos o sumo espremido das bagas, né, do fruto da belladonna, que é um frutinho preto, que esse sumo faz com que os olhos se dilatem. E ter pupilas dilatadas e brilhosas era um sinônimo de beleza. Por isso, o nome da planta, belladonna. O principal componente desse sumo dos frutos da Atropa belladonna é a atropina. Este alcaloide foi durante muito tempo a base dos colírios usados em tratamentos oftalmológicos para causar a midríase, que é essa dilatação da pupila, que acontece quando a gente vai lá fazer exame de vista, que a pupila dilata. A atropina, ela também era usada para provocar alucinações e também morte por envenenamento, porque é uma substância extremamente tóxica. O belenho, que é a outra planta, a Hyoscyamus niger, ela é popularmente conhecida como meimendro ou belenho. Há registros como o papiro de Ebers, com uma escrita hieroglífica, que é, né, um papiro egípcio. Ele indica que essa planta já era usada em poções medicamentosas cerca de 1500 anos antes de Cristo, para aliviar a dor e induzir a um estado de total inconsciência da pessoa. É interessante do belenho, né, do meimendro, que ramos dessa planta eram deixados nos banheiros e também sobre os bancos de praça pública para causar um efeito narcótico na população. Queimava-se isso, né? Nós vamos falar aqui nesse canal mais detalhadamente sobre o meimendro em um vídeo futuro falando sobre esses efeitos. Por isso não esqueça de se inscrever para não perder esse vídeo. Enquanto as pessoas estavam sentadas perto dessa erva que acabava sendo queimada ali quando elas estavam no banho, isso deixava as pessoas entorpecidas e então elas eram saqueadas, roubadas, né? Na Grécia, o belenho, né, o meimendro, também era utilizado para envenenamentos, em manifestações de loucura que as pessoas tinham e também para proferir adivinhações. Há indícios de que as sacerdotisas do oráculo de Delfos faziam as suas profecias intoxicadas com o sumo das sementes do meimendro. Já a mandrágora officinarum, a conhecida como a rainha das plantas mágicas, ela é tão especial que ela merece um vídeo só para ela. Essa terceira integrante do unguento das bruxas, nós vamos fazer um vídeo para ela. E, então, não deixe de compartilhar esse vídeo aqui com todo mundo que gosta das bruxas e que tenha curiosidade em conhecer o poder das ervas e entender como é que as bruxas da Idade Média realmente voavam. Voavam nos seus delírios psicóticos, digamos assim, né? E é interessante nós conhecermos mais sobre como que as ervas moldam também a história humana, como nós lidamos com elas e como elas vão afetando a nossa percepção de realidade, entre outros aspectos. Por isso, deixa aqui também no comentário se vocês querem saber mais sobre alguma outra planta ou alguma outra coisa que vocês tenham curiosidade. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!